Olá, estamos começando mais um Café com o Vereador aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, nosso encontro toda semana, segundas, quartas e sextas, às 8 da manhã e também às 6 da tarde, aqui pela TV Câmara, canal 5.3 e pelo nosso canal no YouTube. É um prazer sempre receber aqui os parlamentares para um bate-papo. Hoje nós estamos recebendo o vereador Daniel Dias. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso café. Muito obrigado, Narlan. Obrigado a todos os telespectadores e também à TV Câmara por dar essa oportunidade de a gente prestar nosso trabalho aqui, prestar conta do nosso trabalho. Tá certo, então. Vereador, estamos chegando ao final do ano e nós vamos falar um pouco sobre temas importantes que foram defendidos pelo senhor no plenário, na Casa Legislativa. E a gente pode começar falando sobre a reforma administrativa, a PLC 22, que originou a Lei 115, um assunto bastante discutido, bastante debatido pelo senhor no plenário. Não tem dúvida. O PLC 22, ele faz uma ampla reforma administrativa na cidade de Montes Claros, traz grandes avanços, né, relativos a diversos temas aqui na casa e na cidade, mas também traz grandes polêmicas, né? Por exemplo, a questão das 40 horas na educação. Então é uma situação que foi muito debatida, né? O projeto teve 3 versões, né? E a última versão foi tramitada e aprovada em tempo recorde na casa. Essa foi meu questionamento, porque ele poderia melhorar a redação, né? E a situação que hoje nós temos aí até o dia 31 de dezembro para os profissionais optarem ou não a permanecer com a atual carga horária, ou seja, todos os cargos de educador, PEB 1, PEB 2, auxiliar de docência, ASEBs, técnico de informática e outros lá, foram para 40 horas semanais. Nós temos hoje a jornada de 25 e os cargos fracionados. Tínhamos cargo de 11, de 15, de 17, 19, 21 aulas. Todos esses cargos foram para 40 horas. E aí há uma polêmica e uma situação de muitos estarem inseguros quanto à escolha da nova carga horária por não saber como é que será dividido essa questão, principalmente do módulo 2, né, na educação, que é uma situação que a gente traz preocupações, porque a lei ela não ficou redondinha da forma de falar como que será aplicado isso lá na ponta, ou seja, dentro da escola, dentro da sala de aula. Porque há uma lei federal que fala que 2/3 desse tempo do professor tem que ser cumprido com interação com educandos, né? Não necessariamente em sala de aula, né? E os outros dividido com módulo 2, sem alunos, né? Dessa parte, uma parte a escolha da instituição e a outra parte de livre escolha do professor. Por exemplo, pode ser em casa. Aí está dando a grande polêmica, porque o pessoal tem apenas até 31 de dezembro, né, de 2023, né, para poder fazer essa escolha. E eu defendi aqui muito, né, que pudesse avançar, não só na questão da carga horária, mas principalmente no melhoria salarial para a educação. Porque nós temos, por exemplo, um orçamento do ano 2023 para o ano 2024, aumentando quase 100 milhões de reais para a educação. Você tem uma ideia, nós estamos votando em 2023 355 milhões de reais e para 2024 quase 460 milhões de reais. Então é um aumento considerável que a gente acha que deve continuar investindo na infraestrutura da escola, né, melhorando a infraestrutura física, comprando novos ônibus, equipamentos para as escolas, investir nos ar-condicionados, né? Nós temos uma situação de calor muito difícil na cidade. Verdade. Mas principalmente, valorizar o servidor. Né? A educação não acontece sem o professor, sem a professora, sem os auxiliares de docência, os ASEBs, né, os monitores de informática, cantineiros, zeladoria, né, porteiros. É todo mundo que faz a educação acontecer. Então, quando o aluno ou a aluna chega lá e está tudo tranquilo na escola, né, pode vir, e a escola é um local mais seguro, né, para a população. E quando a pessoa chega na escola, deixa seu filho, vira as costas, vai embora tranquilo de que ele está num local seguro. Mas quem é que faz essa segurança e essa confiança na educação? São também os seus profissionais. Por isso que eu acho que tem que valorizar. Era possível fazer um aumento salarial, mas a lei não previu isso e viu apenas a compensação, ou seja, aumentaram 15 horas e proporcional às 15 horas, aumentaram também o salário. O que não ocorreu, por exemplo, com auxiliar de docência,
né, com a SEBS, né, e com outros cargos lá da educação que poderia ter melhorado. Ainda, né, temos essa polêmica, né, e eu vislumbro que no futuro próximo o prefeito provavelmente, né, terá que fazer, que é uma cobrança que eu fiz, terá que fazer uma revisão nessa lei para poder atender aí aquelas insatisfações da educação que ficaram ainda sem serem contempladas no PLC 22, que originou a Lei 115/2023, e também o PLC 23, que alterou a Lei 115, e nós temos a Lei 116. Ou seja, aprovamos a lei na terça, na quarta mandou um outro projeto, e na quinta foi votada uma alteração nessa lei. Dessa mesma forma que foi alterado tão rápido, eu acho que o prefeito, dentro da sua sensibilidade, poder olhar, ele poderia também pensar nesses casos que não foram contemplados na lei, atendendo assim à educação. Bom, e o senhor falando sobre essa questão da reforma administrativa e da opção que os profissionais vão ter que fazer até o dia 31 de dezembro, isso, infelizmente ou felizmente, ou de qualquer forma, vai valer para esse ano. Eles vão ter que fazer essa opção. Tem que fazer a opção. Aquele servidor que queira permanecer na atual carga horária, ele tem que manifestar expressamente dentro de um formulário, né, que está lá disponível no site da CEPLAG, nas minhas redes sociais também tem lá esse local, né, ele deve optar e falar, olha, eu quero permanecer nessa carga horária. Caso ele não se manifeste, ele vai automaticamente para a nova carga horária. Ou seja, a opção não é para quem quer ir para a nova carga horária. A opção é quem quer permanecer na atual carga horária. Por exemplo, o professor que está lá com 21 horas aula no concurso que ele fez lá de 2009. Certo. Se ele quiser permanecer nas 21 horas aula, ele tem que manifestar em um formulário eletrônico da Secretaria na CEPLAG para permanecer. Se ele não manifestar, tacitamente ele está aceitando as 40 horas. Aí ele vai automaticamente para 40 horas. E é importante ressaltar, a Lei 115 prevê que a manifestação ou não, ela é em caráter irretratável e irrevogável. Se você manifestar em permanecer nas 21 horas, esse caso que eu usei como exemplo, você vai permanecer nessas 21 horas. Depois não pode optar. Isso. E se você também não optar permanecer e for para as 40 horas, o ano que vem, 2024, você não pode retornar para as 21. Certo. Então tem que ter muita clareza nisso aí, na hora de fazer a sua opção, porque a lei prevê que não haverá retorno, nem para quem vai para 40, ou nem quem permanece na atual carga horária. E um tempo curto, só essa semana. Essa foi a principal polêmica nossa, porque a primeira versão do projeto, ela entrou em outubro. Se fosse votado em outubro, você teria novembro e dezembro, 60 dias para poder pensar na sua vida. Exato. Ele veio uma nova versão em novembro, também não deu para votar, porque havia melhorias a ser feitas nos projetos, e isso é um avanço, foi importante o diálogo que a Prefeitura abriu nesse sentido. Mas quando ele chegou dia 5 de dezembro, ele entrou no dia 5 e foi votado no próprio dia 5, então não deu tempo de avaliar. E o prazo até 31 de dezembro permaneceu o mesmo, ou seja, menos de 18 dias entre a sanção do projeto, né, e a opção para a pessoa fazer. E lembrando que nesse entremeio nós temos aí o feriado Natal, o feriado Ano Novo, né? Então o tempo ficou muito exíguo, né? Muito curtinho para a pessoa pensar. Então há muitas dúvidas ainda, principalmente a respeito da questão da aposentadoria, né? Em relação à escolha dessa nova carga horária. Muito bem. Bom, e agora vamos falar então, já falamos muito sobre educação, mas vamos continuar falando. Agora é a polêmica da educação, né, Daniel? Isso. Foram várias polêmicas, né? Nós já falamos das 40 horas, né, na nova situação. É lógico que as situações novas, elas devem ser implementadas para a gente poder verificar, né, se vai ser boa ou não. Nós estamos vendo muito burburinho na educação, muitas dúvidas, né, para poder explicar sobre isso. Mas relativa à educação, teve a polêmica, por exemplo, de psicólogo e assistente social também. Né? Houve fakes aí, houve divulgação de informações inverídicas, né, equivocadas, vamos dizer assim, a respeito de se teria ou não psicólogo e assistente social na escola. Essa é uma pauta que eu defendi nessa casa, né? Desde 2018, juntamente ao CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social, ao CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, conquistamos, Montes Claros, a cidade do país que tem mais contratou psicólogo e assistente social. Foi ou pelo menos um por escola e um por turno. Então nós tivemos, no momento, 140 psicólogos e 140 assistentes sociais, quase 300, né, profissionais dentro das escolas. Fez uma revolução na escola. Pra você ter uma ideia, nós chegamos a taxa de evasão zero, né? Ou seja, não tivemos alunos evadidos
um ano e meio após a entrada dos psicólogos e assistentes sociais. A votação da lei do 115 retirou a nomenclatura psicólogo educacional e retirou também a nomenclatura que era prevista no PL anterior, o PL 18 e o 20, de assistente social educacional. A administração entendeu que não era necessário ter a nomenclatura psicólogo educacional e a nomenclatura assistente social educacional. Com isso, extinguiu-se um cargo que já estava criado e aumentou o quantitativo de vagas de psicólogos e assistentes sociais. Nesse caso, o psicólogo permanecerá na educação igual é hoje. Psicólogo atuando na educação, não necessariamente será um psicólogo educacional. E o CRP e o CRES, que são os dois conselhos também, orientaram nesse sentido. Porque você forma psicólogo, você forma assistente social. A partir daí são especializações. Mas para a pessoa exercer o cargo, não é necessário ser especialista para exercer o cargo de psicólogo. Ou necessário ser especialista para exercer o cargo de assistente social. Você pode ser um psicólogo clínico, um psicólogo com especialização em saúde mental, um psicólogo com outros tipos de especializações. Assim como você pode ser também um assistente social especialista em alguma área, em benefício social, em LOAS, em saúde mental também, ou outra área da saúde. Mas isso não pode ser um pré-requisito para que você possa atuar na educação. Então isso foi corrigido. Quando houve essa correção, excluiu esses cargos e interpretaram equivocadamente que não teria esses cargos na educação. Mas aí é uma garantia e uma luta minha também nessa casa para que esses dois cargos também, não só eles vão para a contratação agora no início de ano, para permanecer na educação, e que quando da realização do edital do concurso, que está sendo anunciado aí pela Prefeitura, eles também constem na política educacional. Essa é a nossa defesa, independente de que seja psicólogo educacional, assistente social educacional. Ou seja, serão psicólogos e assistentes sociais atuando na área educacional. Então é importante esse esclarecimento, até para que a polêmica seja desfeita, né? Com certeza. E também que a gente não perca, né, os louros, vou falar assim, a grande vitória que foi a inserção desses profissionais. Então houve muito burburinho, muito problema, né, diversos profissionais vieram até mim conversar, nós já sanamos esse problema e agora a luta tem que ser para que realize o concurso, para que essa política seja política de Estado, não seja de gestão. Como é que você vai conseguir fazer isso? Assim que você efetivar os profissionais na política educacional. A gente não tem como mais voltar atrás e tem feito um grande resultado, tem dado muito resultado positivo, né? E nós vamos continuar lutando aqui, não só por essa aí, mas que a gente tenha mais equipes também multiprofissionais na educação. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar o bate-papo com o vereador Daniel Dias. Vamos falar sobre um tema muito badalado, muito comentado também, que é acerca do passe livre estudantil. Já já a gente volta, você está conferindo o Café com o Vereador aqui pela TV Câmara. Daniel Dias é sociólogo e servidor público. Foi presidente do DCE, diretor do CAIC Maracanã e secretário adjunto de Desenvolvimento Social de Montes Claros. Está em seu segundo mandato como vereador. Atualmente é membro das comissões de Educação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Comissão de Cultura. Morador da região do Grande Maracanã, defende a educação, os direitos dos trabalhadores, servidores públicos dos bairros e comunidades rurais. É filiado ao PCdoB. Estamos de volta aqui no programa Café com o Vereador. Hoje, recebendo o vereador Daniel Dias. No primeiro bloco já falamos um pouco aí acerca de diversos assuntos, dentre eles a reforma administrativa, a educação, falando sobre o concurso. E agora vamos começar falando um pouco
vereador, sobre o passe livre estudantil. Nas últimas semanas foi muito debatido e tratado o assunto aqui na Casa Legislativa. Não tenho dúvida. O passe livre estudantil, acho que é uma das maiores vitórias dos estudantes e da educação de Montes Claros nos últimos tempos. Nós tivemos aí, antes disso, o meio passe, que foi implementado lá em 2010 para 2011, ainda na gestão do então prefeito Tadeu, né, naquela época também eu tive a grata satisfação de participar não só das lutas, desde 99, né, que eu comecei no movimento estudantil, lutando pelo meio passe. Muito tempo, Muito tempo, ainda junto com o vereador Lipa, lá naquela época. E estudante lá do Crisantino Borém, estudante do Carlos Albuquerque, lá da Escola do Sarmento, né? E depois estudante de nível superior da Unimontes, eu pude lutar pelo meio passe. E já há 10 anos, mais ou menos, nós tínhamos a política do meio passe em Montes Claros. Quando eu entrei na Câmara, eu implementei essa luta pelo passe livre. Né? Diversas outras cidades já tinham passe livre. Pirapora aqui, por exemplo, aqui próximo da gente, tem passe livre, tem tarifa zero para todo mundo. Né? Outras cidades como Belo Horizonte, como São Paulo, já tinha essa política de passe livre. E aí, depois de muita luta, apresentei projeto de lei na Câmara, né? Apresentei emendas ao orçamento. Por exemplo, eu tinha uma emenda que remanejava 1 milhão, né, da área da comunicação para o passe livre. Né? Eu tive projeto de lei aqui apresentado também, elaborado juntamente com as entidades estudantis, grêmios estudantis, Instituto Federal, DCE da Unimontes, União da Juventude Socialista, diversos outros movimentos que, vamos falar assim, são após, né, eu ter atuado no movimento estudantil e aqui ter chegado aqui como vereador através da política da educação, que transforma vidas, eu sempre falo isso, mas ela só transforma se a gente conseguir dar as condições para a transformação acontecer. E aí, o passe livre veio numa boa hora, porque apresentamos ao prefeito Humberto Souto, que atendeu a nossa demanda, ao vice-prefeito Guilherme Guimarães, né, junto com os estudantes, fizemos uma audiência pública aqui na casa, onde que eles vieram manifestar o porquê que precisava ter esse passe livre. E o passe livre é importante porque ele começa atendendo aquelas pessoas que mais precisam. Né? Então, o estudante que está lá na Independência, Maracanã, Santos Reis, precisa deslocar para o centro, né? É beneficiário de programa social do governo federal, Bolsa Família, baixa renda, ele terá acesso primeiro. Mas ele não veta, não proíbe a concessão para outras categorias também. Então, o prefeito avaliou, viu que o impacto financeiro, que havia uma previsão, é importante falar isso também, nós só conquistamos o passe livre, porque havia uma previsão orçamentária dentro dos orçamentos que previa 1.400.000 por ano para gastar com meio passe. O que aconteceu? Em 2019, o prefeito fez uma licitação de transporte coletivo, contratou o consórcio Mocbus e retirou esse valor da prefeitura pagar. A população passou a pagar o meio passe de todo mundo. E esse dinheiro ficou sobrando na prefeitura todo ano. A prefeitura investindo em outras coisas. Eu levei ao prefeito essa situação. Falei, prefeito, se o senhor pagava o meio passe e o senhor não paga mais, o senhor pode complementar outra parcela. E ele, convencido pelos nossos argumentos, né, e eu apresentei o projeto de lei na Câmara também, ele próprio falou, olha, Daniel, não, deixa esse projeto de lei o seu lá, eu mando o projeto de lei para a Câmara, né, e vamos aprovar esse projeto. E nós aprovamos aqui em tempo recorde o projeto. É um grande avanço, é lógico, necessita de melhorar a redação, com certeza, né, mas não podemos deixar de falar que é a maior vitória dos estudantes, através do meu mandato aqui nessa Câmara, o passe livre estudantil. É uma coisa assim que eu fiquei muito feliz mesmo. Muito feliz por ter conseguido essa vitória aqui em Montes Claros. Vereador, só para o nosso telespectador entender, né? Os recursos para o passe livre, eles são provenientes de onde? Da Prefeitura de Montes Claros. Eles são provenientes do orçamento da Prefeitura de Montes Claros. Né? Como eu falei com vocês, a lei, que era a 4457 do meio passe estudantil, previa que a Prefeitura faria o pagamento da meia passagem. Ou seja, R$ 4,00. O estudante ou seu familiar paga 2 e a prefeitura pagava os 2. Ok? Com o novo consórcio, a prefeitura, o estudante continuou pagando 2 e os outros R$ 2,00 a população passou a pagar. Certo. Dividiu esses R$ 2,00 para todo mundo. Então entrou na planilha. Então os R$ 2,00 que a prefeitura pagava ficou sobrando, entre aspas, no caixa da prefeitura. Exato. Então o que aconteceu agora? O prefeito resolveu utilizar esse recurso para pagar a outra parcela que o estudante pagava. Certo. Então o estudante não paga nada a partir de 2024
né? E tem esse grande avanço aí, utilizando os recursos para o transporte. A gente sabe que, além disso, é necessário melhorar a qualidade do transporte coletivo, a regularidade, porque muitas escolas, o cara sai 22h40, o último ônibus passou 10h10, 22h10. É verdade. Né? Então, não bate com ele, aí as lotações andam vazias, isso encarece a passagem. Verdade. Com essa questão do passe livre, agora a gente tem que avançar na qualidade, a regularidade do transporte coletivo, atendimento regular, né, para que as pessoas possam transitar, ir para suas faculdades, cursos técnicos e tal, com a condição. Mas assim, depois a gente discute a questão da qualidade do transporte, precisa melhorar. Mas eu queria ressaltar aqui a luta do nosso mandato aqui, do passe livre. E somado a isso, né, nós vamos fazer uma retrospectiva rapidinha, nós tivemos um meio passe anterior, igual eu falei com você, uma luta que eu participei também, que eu sou muito orgulhoso de ter conquistado ela na cidade, junto com outros movimentos, é lógico, já citei o ex-vereador Lipa, e lá na Unimontes, o restaurante universitário. Então são 3 políticas de assistência estudantil da qual eu participei diretamente. Né? Então é muito gratificante ver que o nosso trabalho e os nossos sonhos, eles se tornam realidades, né? A gente só está aqui para mudar as coisas, a gente está aqui para poder pensar nas pessoas. Quando você vê que os seus sonhos você consegue convencer as pessoas, e quando eu vou lá na Unimontes, eu vejo 1000 pessoas lá na fila do restaurante universitário, pagando R$ 2,50 para almoçar ou jantar, né? Quando eu vejo um estudante carente do bairro, podendo pagar meia passagem no lotação, e agora vai ser passe livre, né, eu vejo que compensa acreditar. Compensa acreditar em coisas diferentes, compensa acreditar em coisas novas, compensa a gente sonhar com o diferente, entendeu? Então por isso que eu estou aqui, né, graças a Deus, e lutando sempre. Agora vamos lutar por mais coisas ainda, se Deus quiser. E quando você volta lá em 1999, aí que fica mais gratificante ainda, né? Porque foi o início da luta, né? Isso. Em 99 foi quando eu comecei a ser representante estudantil, lutando por merenda lá na escola Crisantino Borém. Né? Então eu estava lá com 17 anos aproximadamente, 16, 17 anos, com muita energia, né? Poderia ser canalizada para outras coisas, mas eu estava ali lutando por merenda. Aí me identificaram e falaram, esse rapaz pode representar. Eu fui eleito representante da escola, depois eu fui eleito representante da escola Carlos do Albuquerque, depois representante do Sarmento, né? Depois eu fui reeleito presidente do DCE da Unimontes, ou seja, todos os espaços que eu passava, eles viam em mim uma liderança que podia representar. Né? E aí, quando eu fui eleito vereador aqui já no segundo mandato, eu trouxe todas essas pautas lá da base para cá, para dentro, porque isso aqui tem que servir para mudar a vida das pessoas. É verdade. Né? Não dá para a gente poder ficar aqui apenas pensando nas questões pessoais, né? Verdade. Então eu trago para cá as pautas coletivas, das mulheres, dos negros, das minorias, da educação, dos bairros, né? Então eu consigo trazer todas essas pautas representadas do meu mandato, né, para cá, para dentro da casa. E boa parte delas está sendo implementadas, como eu falei já. A questão da educação, a questão dos psicólogos assistentes sociais, a questão do passe livre estudantil, né, diversas outras coisas que a gente consegue aqui através de pavimentação de ruas, essas coisas, mas eu acho que todo mundo fala sobre isso. Né? Isso é uma coisa que todos fazem. Né? E aí, dentro de todas essas aí, tem uma outra, né, que a gente pode falar também, que é, pensando nessas coisas todas, pensar em quem está no meio disso tudo, que é o ser humano. Né? Pensar nos direitos humanos, na dignidade da pessoa humana. Que aí entra uma outra pauta que eu tenho muito carinho por ela, né, que é a questão da saúde mental na cidade de Montes Claros. Vamos falar dela então, nesse tempo que nos resta, né? Saúde mental, dos profissionais, como é que o senhor trata essa pauta e qual é a sua perspectiva, né, de trabalhar em prol disso aqui na Câmara? Isso, se você pegar, depois da pandemia, os ambientes, principalmente o ambiente educacional, o ambiente da saúde, nós tivemos pessoas cuidando de pessoas. Né? Quando você pensa nos profissionais, né, da educação ou da saúde, quem cuida deles? Né? Então é isso que eu estou trazendo aqui para casa. Por exemplo, a saúde mental. Eu tenho um caso muito particular, que é público de todo mundo. Minha mãe sofre de transtorno mental há mais de 35 anos. Então ela foi internada em Prontomente, no HU, Hospital Torinho. Além de ser defensor, eu sou usuário do sistema de saúde pública e da saúde mental da prefeitura do município de Montes Claros. Quando eu vim para cá, eu passei a olhar para o CAPES, a olhar para situações, o que precisava para melhorar nesses espaços. Aí eu encaminhei emendas, compramos carro, né, para o consultório na rua, né, e ajudamos a melhorar a estrutura, por exemplo, dos CAPES. E conseguimos agora, junto à Secretaria de Saúde, o credenciamento de um CAPES, né, que deveria ser uma matéria particular isso.
que é um CAPS 24 horas. Ou seja, você vai poder ter, quem está com surto psicótico, alguma coisa na cidade de Moscará, que ainda não tem o pronto-socorro 24 horas para a saúde mental, vai ter. Uma luta também que nós implementamos aqui. Agora, dentro dessa situação, eu percebi, como eu trabalho muito em educação, passe livre e tudo junto com jovens, uma grande incidência, né, de automutilação, né, de tentativa de autoextermínio, né, ou seja, traduzindo, a tentativa de suicídio, né, um sofrimento muito grande por parte da população adolescente e jovem, da qual me sensibilizou. Eu dediquei todas as minhas emendas para o sistema de saúde mental, né, de Montes Claros, da saúde, para poder fazer o quê? Capacitar os profissionais da atenção básica e lá na frente a gente conseguir atender os profissionais também, são muito importantes, não só o profissional da saúde, mas o profissional da educação, porque o professor adoece, ele sofre síndrome de burnout, né, ele tem problemas ali de assédio moral, ele tem muitas dificuldades, né, é um ambiente de muita dificuldade para o professor disputar com tecnologias, com Instagram, com internet, com tudo. E o jovem, na outra ponta, da mesma forma, né, ele acaba hoje virando a sua vida toda para o sistema digital, né, tem trazido muitos problemas, né, então hoje a sua vida não é mais uma vida real, né, você tem filtros, você tem um Instagram, você tem filtro de foto, você tem forma de pousar, de sentar e tal. Então a sua vida, você acaba saindo do seu convívio social e indo para uma vida digital. Isso traz muito transtorno, traz muito problema na saúde mental das pessoas, a gente precisa tratar isso. Coloquei todo esse meu recurso, né, nesse momento para isso e espero também que vai ser uma outra pauta que eu trarei aqui em 2024, que é pensar na saúde mental do educador, do profissional da educação e também na saúde mental do profissional da saúde, porque nós temos que cuidar de quem cuida da gente, né? Não dá para a gente poder pensar também só na ponta. O meio, que é o profissional, precisa ser cuidado, né? Então tem que ter programas para poder atender esses profissionais que tanto ajudam a nossa sociedade, que eles também possam ser ajudados. Aí nós vamos ter menos afastamento médico, a maior parte dos afastamentos na educação são por transtornos ou problemas psicológicos ou psiquiátricos, não é físico. O professor não cai, não machuca, não coisa, não é isso. Ele não inala problemas ali que vai dar problema no pulmão dele, como um trabalhador do rural, por exemplo, que trabalha com inseticida, com herbicida e tal. Mas o psicológico dele é abalado. Aí ele tem síndrome do pânico, né, transtornos e tal, não consegue ficar junto do coletivo. E a educação é coletiva, você não faz a educação individual. Verdade. Então é necessário tratar o profissional da educação, que é uma coisa que eu vou trazer aqui para o ano 2024, se Deus quiser também. Vamos ser vitoriosos, ter profissionais melhor preparados, melhor cuidados, para poder ter uma atenção à saúde mental desses profissionais, para atingirmos a qualidade da educação. E para fechar, ela não adianta nada, e é importante, não estou desmerecendo, os prédios, equipamentos, né, tudo isso aí. Se você não tiver o profissional valorizado com salário e valorizado na sua condição psicossocial, né, que é ele enquanto meio da educação, ele enquanto relação com a família, ele enquanto relação com a comunidade escolar. Se esse profissional não tiver imbuído ali do mesmo pensamento e não tiver bem consigo próprio, nós não vamos atingir a qualidade da educação. Porque a gente já sabe que nós temos problema nas famílias. As famílias já transferem a responsabilidade de educar para a escola, que deveria ter a responsabilidade de ensinar, de transmitir conhecimentos e tal. Mas a gente sabe que as famílias não dão conta. Então o psicólogo, assistente social está ajudando lá. E agora? Vamos cuidar do profissional, né? Reformar os prédios, fazer tudo que precisa ser feito, do ponto de vista de infraestrutura física, mas valorizar o profissional e cuidar da saúde dele também. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa Café com o Vereador. Agradecer, vereador Daniel Dias, por mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, Alain. Obrigado a todos os telespectadores da TV Câmara e quem puder, né, se for possível, acompanhe nossas redes sociais também e pode mandar as demandas que na hora que precisar, a gente está aqui para poder responder e sempre prestar conta dos nossos trabalhos. Obrigado. Tá certo. A você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra na próxima semana com uma nova entrevista. Muito obrigado. Até lá.